Marina olhou para o advogado como se ele tivesse enlouquecido. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Trabalhar como empregada doméstica na mansão de Ricardo Mendes por um ano inteiro. O homem que seu pai sempre chamou de maior adversário nos negócios. A condição era absurda, humilhante até. Mas a alternativa era pior. Esperar até completar 45 anos para tocar na fortuna que seu pai construíra. Seus dedos tremeram ao segurar o testamento. Como seu pai, sempre tão protetor, pôde fazer isso com ela? Ela não tinha escolha. As dívidas acumuladas por seu marido não esperariam décadas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem pra gente nos comentários de qual cidade e país vocês estão nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. Marina saiu do escritório do advogado, sentindo as pernas bambas. A tarde de outono em São Paulo estava fria, mas não era o vento que a fazia tremer. Era a incredulidade. Seu pai, Alberto Campos, magnata do setor imobiliário, morrera há apenas 2 semanas. A dor da perda ainda estava fresca, cortante como vidro. E agora isso. Ela entrou no carro importado que ainda era seu, ao menos por enquanto, e releu o documento. As palavras pareciam dançar na página. Herança bloqueada até os 45 anos, a menos que cumprisse uma condição específica. Trabalhar durante um ano completo como empregada doméstica na residência de Ricardo Mendes. O homem que seu pai supostamente desprezava. Aquele com quem competira ferozmente por contratos e terrenos durante décadas. Marina tinha 32 anos. 13 anos de espera eram impensáveis, especialmente considerando a montanha de dívidas que seu marido Bruno acumulara. Dívidas que ela descobrira apenas após a morte do pai, quando os credores começaram a ligar. Bruno sempre fora charmoso, sedutor, com gosto caro para tudo, mas ela nunca imaginara a extensão do desastre financeiro. O telefone tocou. Era Bruno. Ela atendeu com a garganta apertada. A voz dele veio animada, quase febril de expectativa. Ele queria saber sobre a herança, sobre quanto dinheiro teriam agora, sobre os planos de expansão que já fizera. Marina sentiu náusea. Contou-lhe sobre a condição do testamento, e o silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando Bruno finalmente falou, sua voz estava dura, irritada. Ele exigiu que ela contestasse o testamento, alegasse insanidade mental do pai, qualquer coisa. Marina explicou que o advogado já previra essa tentativa. Alberto Campos tinha laudos psiquiátricos recentes, testemunhas, filmagens. Tudo meticulosamente planejado. Não havia saída legal. Bruno desligou abruptamente. Marina ficou olhando o telefone, sentindo algo se quebrar dentro dela. Ela conhecia aquele homem há 5 anos. Casara-se com ele há 3. Mas naquele momento, percebeu que talvez nunca o tivesse conhecido de verdade. E pela primeira vez, começou a questionar por que seu pai fizera aquilo. Naquela noite, Marina pegou um caderno velho e começou a listar todas as dívidas. A lista crescia assustadoramente. Empréstimos em seu nome que ela nunca autorizara. Investimentos fracassados. Compras luxuosas. Restaurantes caríssimos. Tudo somava uma quantia que faria qualquer um perder o sono. A mesada mensal deixada pelo testamento mal cobriria 1/3 dos juros. Ela olhou para o espelho. Cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas feitas, roupa de grife. A imagem perfeita da herdeira bem-sucedida. Mas por baixo, o pânico crescia. Não havia alternativa. Teria que aceitar a condição humilhante do pai. Teria que se submeter a trabalhar como empregada na casa de um estranho, do rival de seu pai. Marina pegou o telefone e ligou para o advogado. Sua voz saiu firme, apesar do medo. Ela aceitava os termos. Começaria na segunda-feira seguinte. O advogado pareceu quase aliviado, como se esperasse por aquela ligação. Ele deu-lhe o endereço da mansão de Ricardo Mendes e desejou-lhe boa sorte. Marina desligou e deixou as lágrimas finalmente caírem. Bruno chegou tarde naquela noite, com cheiro de perfume caro que não era dela. Ele mal olhou em sua direção, murmurando algo sobre reunião de negócios. Marina não disse nada.
Apenas observou-o passar, percebendo detalhes que sempre ignorara. A indiferença nos olhos dele, a impaciência, a forma como ele só se animava quando falava de dinheiro. Seu estômago revirou. O que mais seu pai sabia que ela se recusara a ver? No sábado pela manhã, Marina foi a uma loja popular no centro da cidade. Pela primeira vez em anos precisava se preocupar com preços. Escolheu roupas simples, calças jeans baratas, camisetas básicas, um par de tênis sem marca. No provador, olhou-se no espelho e mal se reconheceu. A transformação já começava. Depois foi ao cabeleireiro mais barato que encontrou. O profissional cortou seus longos cabelos loiros em um corte curto e prático. As madeixas caíam no chão como pedaços de sua antiga vida. Marina engoliu o choro. Isso era necessário. Ninguém poderia reconhecê-la como a filha de Alberto Campos. O disfarce precisava ser perfeito. Em casa, Bruno zombou de sua aparência. Disse que ela parecia uma empregada de verdade agora, com um riso cruel. Marina sentiu raiva pela primeira vez, raiva pura e quente, mas não respondeu. Apenas arrumou suas poucas roupas novas em uma mala pequena e esperou pela segunda-feira. O domingo foi longo e silencioso. Bruno saiu cedo e voltou tarde. Marina passou o dia organizando documentos, tentando entender a extensão do desastre financeiro. Quanto mais investigava, mais descobria. Seu marido não apenas gastara demais, ele deliberadamente acumulara dívidas em nome dela. Como se planejasse algo, como se soubesse que ela herdaria uma fortuna. À noite ela tentou confrontá-lo. Bruno apenas deu de ombros, dizendo que casais compartilham tudo, inclusive dívidas. Seu sorriso era frio, calculista. Marina sentiu um arrepio. Quem era esse homem com quem se casara? E o que mais ele escondia? Na madrugada de segunda-feira, Marina acordou antes do alarme. Vestiu as roupas simples, olhou-se no espelho uma última vez. A mulher que a encarava era irreconhecível. Sem maquiagem, cabelo curto, roupa barata. Perfeito. Ela pegou sua mala e saiu sem olhar para trás. O endereço levou-a a um bairro nobre da Zona Sul. A mansão de Ricardo Mendes era imponente, mas discreta. Arquitetura clássica, jardins bem cuidados. Marina respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher de meia idade, vestida com elegância severa, atendeu. Era Helena, a governanta. Helena examinou Marina dos pés à cabeça com olhar crítico. Perguntou se ela tinha experiência em serviços domésticos. Marina, seguindo as instruções do advogado, disse que sim, mas pouca. Helena suspirou, como se já esperasse aquela resposta. Disse que empregadas inexperientes eram um problema constante naquela casa. A governanta levou-a para dentro. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Obras de arte nas paredes, móveis antigos, uma biblioteca que ocupava 2 salas inteiras. Marina sentiu-se pequena. Helena explicou as regras. Horários rígidos, uniforme obrigatório, discrição absoluta. Nada de fofocas, nada de curiosidade excessiva. Marina foi levada ao quarto de empregada no 3º andar. Era pequeno, mas confortável, com uma cama simples, um armário e uma janela que dava para o jardim. Helena entregou-lhe 3 uniformes cinza e disse que ela começaria trabalhando com Laura, a empregada mais experiente. Então saiu, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. Ela sentou na cama e olhou ao redor. 1 ano. 12 meses naquele lugar, fingindo ser alguém que não era, trabalhando para o homem que seu pai supostamente odiava. Mas por quê? Qual era o verdadeiro motivo por trás daquela condição absurda? Marina tinha a sensação de que estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava. Laura revelou-se uma mulher simpática na casa dos 50 anos, com olhos bondosos e mãos calejadas pelo trabalho. Ela ensinou Marina a começar pela cozinha, preparando o café da manhã para a família. A família, descobriu Marina, consistia apenas em Ricardo Mendes e sua filha adolescente, Sofia. Enquanto preparavam frutas e pães, Laura contou em sussurros sobre a casa. Ricardo Mendes era viúvo há 5 anos. A esposa morrera em acidente de carro, deixando-o com uma menina de 10 anos. Desde então, ele se tornara mais reservado, dedicando-se obsessivamente ao trabalho e à filha.
Sofia, agora com 15 anos, era uma adolescente difícil, ainda lidando com a perda da mãe. Marina escutava tudo com atenção, mas seu coração disparou quando ouviu passos na escada. Ricardo Mendes entrou na cozinha e o tempo pareceu parar. Ele era diferente do que ela imaginava. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros e intensos. Mas havia uma tristeza neles que Marina reconheceu. Era a mesma tristeza que via em seu próprio reflexo, desde a morte do pai. Ele olhou para ela brevemente, acenou com a cabeça e pegou uma xícara de café. Sua voz era baixa e educada ao agradecer. Não havia arrogância, não havia a hostilidade que Marina esperava. Apenas cansaço. Um homem cansado tentando seguir em frente. Laura apresentou Marina como a nova ajudante, e Ricardo apenas murmurou um bem-vinda antes de sair. Sofia apareceu minutos depois, ainda de pijama, cabelo despenteado. Ela ignorou completamente Marina e Laura, pegou uma maçã e saiu bufando quando Laura lembrou-a sobre os estudos. A adolescente claramente ainda estava de luto e manifestava isso através da rebeldia. Marina sentiu uma pontada de empatia. Ela também perdera um pai recentemente. O restante da manhã foi uma sucessão de tarefas. Limpar, organizar, polir, lavar. As mãos de Marina, acostumadas apenas a digitar e segurar taças de vinho, logo ficaram vermelhas e doloridas. Suas costas doíam. Seus pés queimavam dentro dos tênis baratos. Mas ela continuava, determinada a não demonstrar fraqueza. À tarde, enquanto limpava a biblioteca, Marina não resistiu à tentação de observar os livros. Havia primeiras edições raras, obras clássicas, e, surpreendentemente, muitos livros sobre arquitetura e design. Seu pai também amava a arquitetura. Ele sempre dizia que construir era deixar um legado, algo que durasse além da vida de um homem. Foi então que ela viu uma fotografia emoldurada em uma estante alta. Marina subiu em um banquinho para ver melhor e quase caiu. Na foto, 2 homens jovens sorriam para a câmera, braços sobre os ombros um do outro, seu pai e Ricardo Mendes. Jovens felizes, claramente amigos próximos. O mundo de Marina tremeu. Tudo que ela achava que sabia era uma mentira. Helena apareceu na porta naquele momento. Marina desceu rapidamente do banquinho com o coração acelerado. Mas a governanta apenas lembrou-a sobre o jantar e saiu. Marina olhou novamente para a fotografia. Amigos, seu pai e Ricardo eram amigos. Então por que a história pública era de rivalidade? Por que todo mundo acreditava que eles se odiavam? À noite, exausta, Marina caiu na cama sem forças nem para chorar. Seu corpo inteiro doía. Suas mãos estavam ásperas, mas sua mente não conseguia descansar. A foto continuava voltando. Havia segredos naquela casa, segredos ligados ao seu pai. E, de alguma forma, ela precisava descobrir a verdade. Era a única forma de entender por que estava ali. No silêncio do quarto, ela pegou o celular e olhou as mensagens. Bruno enviara apenas uma. Quando você vai conseguir o dinheiro? Marina desligou o telefone sem responder. Pela primeira vez em anos, ela estava começando a ver claramente. E o que via não era nada bonito. As semanas seguintes foram uma rotina exaustiva. Marina acordava às 6 da manhã, trabalhava até às 9 da noite e caía na cama exausta. Suas mãos desenvolveram calos, suas costas se acostumaram à dor. Mas algo mais estava mudando. Ela começava a observar, a entender os ritmos daquela casa silenciosa. Ricardo Mendes era um homem de poucas palavras. Ele trabalhava em casa 3 dias por semana, trancado em seu escritório. Nos outros dias, saía cedo e voltava tarde. Mas Marina notava pequenos detalhes. A forma como ele sempre verificava se Sofia tinha comido, como deixava bilhetes carinhosos para a filha, como seus olhos se enchiam de tristeza ao olhar fotos da esposa. Sofia era mais complicada. A menina alternava entre ignorar completamente a equipe doméstica e explodir em acessos de raiva. Uma tarde, Marina a encontrou chorando no jardim. A adolescente tentou esconder as lágrimas, mas Marina sentou-se ao seu lado em silêncio. Não disse nada, apenas ficou ali. Eventualmente, Sofia murmurou um obrigado e saiu. Foi um pequeno progresso. Um dia,
Enquanto organizava o escritório de Ricardo, Marina encontrou uma pasta antiga. Dentro, contratos e documentos de décadas atrás. E lá estava, uma sociedade entre Alberto Campos e Ricardo Mendes. Eles não eram apenas amigos, eram sócios. Construíram juntos os primeiros empreendimentos. Marina folheou os papéis com mãos trêmulas. O que acontecera para transformar sócios em rivais? Ela continuou procurando e encontrou cartas. Cartas escritas à mão de seu pai para Ricardo, datadas de 20 anos atrás. As primeiras eram amigáveis, falando sobre projetos e sonhos, mas as últimas eram diferentes. Pedidos de desculpas. Expressões de arrependimento. Menções a um erro terrível e consequências irreparáveis. Marina guardou as cartas, o coração acelerado. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltavam muitas. Ela precisava saber mais. Precisava entender o que destruíra a amizade entre os dois homens. E mais importante, precisava saber se isso tinha algo a ver com sua presença ali. No dia seguinte, Laura confidenciou algo a Marina. Ricardo Mendes não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele era conhecido por sua caridade discreta. Financiava orfanatos, hospitais infantis, programas de educação. Tudo feito silenciosamente, sem propaganda. Laura disse isso com admiração, e Marina sentiu algo estranho. Respeito por aquele homem que deveria ser inimigo de seu pai. Uma semana depois, Bruno finalmente apareceu. Ele invadiu a área de serviço onde Marina estava lavando roupas. Ela congelou. O marido não a reconheceu imediatamente com o cabelo curto e sem maquiagem. Mas então, seus olhos se arregalaram em reconhecimento e raiva. Ele começou a gritar, exigindo que ela voltasse para casa, chamando aquilo de ridículo. Helena apareceu rapidamente, firme e autoritária. Ela ordenou que Bruno saísse ou chamaria a segurança. O homem recuou, mas antes de ir, olhou para Marina com ódio puro. Disse que ela pagaria por aquela humilhação. Marina tremeu, mas não pela ameaça. Tremeu porque finalmente via Bruno pelo que ele realmente era. Um homem movido apenas por ganância. Após Bruno sair, Ricardo apareceu. Ele olhou para Marina com uma expressão indecifratória. Perguntou se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Marina negou, agradecendo baixinho. Mas quando seus olhos se encontraram, ela viu algo ali. Conhecimento. Como se ele soubesse exatamente quem ela era. Como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Aquela noite, Marina chorou. Chorou pela vida que perdera, pelo pai que morrera, pelo casamento que descobrira ser uma farsa. Mas também chorou de algo parecido com alívio. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela estava começando a enxergar a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que viver na ilusão. No escuro de seu quarto, ela fez uma promessa a si mesma. Descobriria todos os segredos daquela casa. Entenderia por que seu pai a enviara ali. E no processo, talvez descobrisse quem ela realmente era, além do dinheiro e do sobrenome. Talvez encontrasse a Marina que sempre existira sob a superfície polida. A pessoa real, não apenas a herdeira. Sofia começou a procurar Marina. Não abertamente, mas de formas sutis. Aparecia na biblioteca quando Marina estava limpando. Sentava-se perto dela na cozinha. Uma noite, a adolescente perguntou timidamente se Marina sabia fazer tranças. As mãos de Marina eram desajeitadas no início, mas ela tentou. Sofia ficou em silêncio enquanto Marina trabalhava em seu cabelo, mas havia paz naquele momento. A partir dali, algo mudou. Sofia começou a falar. Pequenas coisas primeiro, sobre a escola, sobre amigas. Depois coisas mais profundas, sobre como sentia falta da mãe. Como às vezes ficava com raiva do pai por seguir em frente, mesmo sabendo que era irracional. Marina escutava, oferecia poucas palavras, mas sua presença parecia ser suficiente. Uma tarde, Sofia mostrou a Marina um álbum de fotos. Sua mãe era linda, com olhos gentis. Havia fotos de viagens em família, aniversários,
momentos cotidianos capturados em imagens. E em uma das fotos, Marina viu algo que a paralisou. No fundo de uma festa, seu pai conversava com a mãe de Sofia, ambos sorrindo. Outra conexão, mais um pedaço do quebra-cabeça. Marina perguntou cautelosamente sobre a festa. Sofia explicou que foi um evento beneficente que sua mãe organizava anualmente. Muitos empresários participavam, inclusive Alberto Campos, ela disse, mencionando que a mãe sempre falava bem dele. Dizia que era um homem que cometera erros, mas que tentara compensá-los. Marina sentiu um nó na garganta. Enquanto isso, sua relação com Ricardo permanecia cordial, mas distante. Ele a tratava com respeito, sempre educado, mas havia uma barreira invisível, até aquele dia na biblioteca. Marina estava reorganizando livros quando um volume antigo caiu, espalhando papéis pelo chão. Ela se abaixou para recolhê-los e congelou. Eram cartas. Cartas de seu pai. Ricardo entrou naquele momento. Viu Marina com as cartas nas mãos e suspirou profundamente. Ele não demonstrou raiva, apenas uma resignação cansada. Sentou-se em uma poltrona e fez um gesto para que ela também se sentasse. Marina obedeceu, o coração batendo forte. Era chegada a hora da verdade. Ricardo começou a falar. Sua voz era baixa, carregada de emoção. Ele contou como conheceu Alberto Campos na faculdade. Tornaram-se melhores amigos, inseparáveis. Juntos, começaram seu primeiro negócio. Eram jovens, ambiciosos, cheios de sonhos. Por anos, tudo foi perfeito. Até que Alberto cometeu um erro terrível. Houve um projeto grande, explicou Ricardo. Alberto, pressionado por circunstâncias pessoais e deslumbrado pela promessa de lucros rápidos, tomou atalhos. Usou materiais inadequados e ignorou regulamentações. Ricardo descobriu e confrontou o amigo. Mas era tarde. Houve um acidente. Um prédio parcialmente colapsou durante a construção. 3 trabalhadores perderam a vida. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu pai havia causado aquilo. Ricardo continuou explicando que assumiu a responsabilidade pública. Tinha menos a perder, era solteiro, sem filhos. Alberto tinha Marina, então um bebê. Assim, Ricardo foi para a prisão por 2 anos, enquanto Alberto reconstruía tudo. Mas quando Ricardo saiu, descobriu que Alberto mudara. O amigo tornou-se obcecado com sucesso, com dinheiro. Afastou-se, recusou-se a reconhecer Ricardo como sócio. Simplesmente o apagou de sua vida. Por vergonha, por medo, ou talvez por uma tentativa torta de proteger a filha da verdade. Ricardo nunca soube ao certo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ricardo entregou-lhe um lenço, seus próprios olhos úmidos. Ele disse que durante anos guardou rancor, mas eventualmente perdoou. Construiu sua própria empresa, encontrou amor, teve Sofia. Mas nunca esqueceu a amizade que tiveram. E quando Alberto o procurou meses antes de morrer, doente e arrependido, Ricardo o escutou. Alberto contara tudo. Sobre descobrir que Bruno estava usando Marina. Sobre suspeitar que o genro o estava envenenando lentamente. Sobre querer proteger a filha, mas saber que ela não acreditaria nele. Estava cego de amor por Bruno. Então Alberto fez um plano. Um último ato de amor e redenção. Enviaria Marina para trabalhar com Ricardo, longe de Bruno, em um lugar onde ela poderia ver com clareza. Marina soluçava agora. Tudo fazia sentido. A condição absurda, a insistência, os documentos cuidadosamente preparados. Seu pai sabia sobre Bruno, e usara seu último ato para salvá-la. Ricardo segurou a mão dela, um gesto paternal. Disse que aceitara ajudar por gratidão à amizade que tiveram, e porque via em Marina a filha que Alberto sempre quis proteger. Nos dias seguintes, Marina viveu em um torpor. Trabalhava mecanicamente, sua mente processando tudo que descobrira. Seu pai não era perfeito. Cometera erros terríveis, mas no final tentara protegê-la. E Bruno era pior do que imaginara. Um predador que a usara desde o início. Laura percebeu a mudança nela.
Uma noite trouxe chá quente ao quarto de Marina e sentou-se na beirada da cama. Com sua sabedoria silenciosa, não fez perguntas. Apenas ficou ali, oferecendo conforto mudo. Marina chorou nos braços da mulher mais velha, liberando anos de dor e confusão. Laura afagou seus cabelos como uma mãe faria. Marina começou a investigar Bruno mais profundamente. Usou seu acesso limitado à internet no celular para procurar informações. Descobriu que ele tinha histórico de relacionamentos com mulheres ricas. Sempre terminavam em separações obscuras, com as mulheres perdendo dinheiro. Havia até uma investigação antiga, arquivada por falta de provas. Seu estômago revirou. Uma tarde, Bruno apareceu novamente. Desta vez, mais calculista. Ele pediu desculpas pela explosão anterior. Disse que estava preocupado com ela. Sua voz era melosa, manipuladora. Marina reconheceu agora as táticas que usara por anos para controlá-la. Como não vira antes? Ela disse que precisava de tempo, que cumpriria a condição do testamento. Bruno pareceu aceitar, mas havia algo sinistro em seus olhos. Após ele partir, Helena comentou casualmente que o reconhecera. Não da vida de Marina, mas de um escândalo antigo envolvendo uma socialite que morrera em circunstâncias suspeitas. Bruno era namorado dela na época. A investigação concluíra ser acidente, mas Helena lembrava das suspeitas nunca confirmadas. Marina sentiu calafrios. Seria possível? Seu marido seria capaz de algo tão horrível? Ela decidiu agir. Usando o computador da biblioteca quando a casa estava vazia, Marina pesquisou mais profundamente. Encontrou laudos médicos do pai. A deterioração rápida de sua saúde. Os sintomas que os médicos não conseguiram explicar completamente. E então, uma pista. Uma mensagem de e-mail que seu pai enviara ao médico de confiança, pedindo análise de suplementos que Bruno lhe dera. O resultado nunca chegou. Alberto Campos morreu antes, mas a suspeita estava documentada. Ele acreditava que Bruno o estava envenenando. Marina imprimiu tudo, escondeu os papéis em seu quarto. Precisava de mais provas. Precisava de algo concreto. Mas por onde começar? A resposta veio de forma inesperada. Sofia, que agora passava horas conversando com Marina, mencionou casualmente ter visto Bruno visitando Ricardo várias vezes nos últimos meses, antes de Marina começar a trabalhar ali. As visitas sempre acabavam em discussões acaloradas. Sofia ouvia gritos através das portas fechadas do escritório. Marina procurou Ricardo naquela noite. Encontrou-o sozinho na biblioteca, um copo de uísque na mão. Ela perguntou diretamente sobre Bruno. Ricardo hesitou, mas eventualmente falou. Bruno o procurara meses atrás, oferecendo informações sobre supostos negócios ilícitos de Marina. Queria dinheiro em troca. Ricardo recusou e expulsou-o. Mas Bruno voltou, cada vez mais desesperado. Na última visita, Bruno ameaçara Ricardo. Disse que se não recebesse dinheiro, criaria um escândalo envolvendo Sofia. Inventaria histórias, mancharia a reputação da família. Ricardo, protetor de sua filha, quase cedeu. Mas então Alberto entrou em contato. Contou tudo sobre Bruno, sobre seus planos, sobre o perigo que Marina corria. Foi quando montaram o plano do testamento. Marina sentiu raiva queimar em suas veias. Bruno não apenas a usara, ele ameaçara uma criança inocente. Ameaçara Sofia. Ela perguntou a Ricardo por que não fora à polícia. Ele explicou que não havia provas concretas. Eram apenas ameaças verbais, a palavra de Bruno contra a dele. Mas agora, com Marina ali, talvez pudessem construir um caso. Eles conversaram até tarde naquela noite. Ricardo revelou mais detalhes. Como Alberto suspeitava que Bruno estava por trás de acidentes estranhos que quase aconteceram com Marina. Um freio que falhou inexplicavelmente. Uma intoxicação alimentar severa após jantar preparado por Bruno. Coisas que pareciam coincidências, mas formavam um padrão sinistro. Marina lembrou-se de cada incidente. Na época, Bruno sempre estava tão atencioso, tão preocupado. Mas agora via a verdade. Ele orquestrava os acidentes para depois desempenhar o papel de salvador.
manipulando-a, fazendo-a depender dele emocionalmente. Era um predador paciente, jogando um jogo longo. Ricardo colocou a mão no ombro de Marina. Disse que ela não estava mais sozinha, que ele prometera a Alberto protegê-la e cumpriria essa promessa. Juntos, encontrariam as provas necessárias, trariam Bruno à justiça, não apenas pelos crimes contra Alberto, mas por tudo que ele fizera. Marina olhou para aquele homem que deveria ser inimigo de seu pai. Via nele o amigo verdadeiro que Alberto sempre tivera. Apesar dos erros, apesar dos anos perdidos, a amizade sobrevivera. E agora? Ricardo estava ali oferecendo a proteção que seu pai não podia mais dar. Ela não estava sozinha. Tinha aliados. E juntos enfrentariam a escuridão. Ricardo usou seus contatos para contratar um investigador particular discreto. O homem começou a seguir Bruno, documentar seus movimentos, suas associações. Enquanto isso, Marina continuava sua rotina na mansão, mas agora com um propósito renovado. Cada dia ali não era humilhação, mas preparação. Estava se tornando mais forte, mais consciente. Sofia tornara-se verdadeira amiga. As duas passavam tardes conversando, Marina contando histórias de sua infância, Sofia compartilhando memórias da mãe. A adolescente floresceu sob a atenção. Seus acessos de raiva diminuíram. Ela até começou a se interessar pelos estudos novamente. Ricardo notava a mudança e agradecia a Marina com olhares silenciosos. O investigador voltou com informações perturbadoras. Bruno estava profundamente envolvido com uma mulher chamada Carla. Ela trabalhava em farmácia, tinha acesso a substâncias controladas. O investigador suspeitava que ela fornecera os meios para Bruno envenenar Alberto. Havia também evidências de que Bruno planejava algo contra Ricardo, possivelmente envolvendo Sofia. Marina sentiu terror gelado. Bruno era ainda mais perigoso do que imaginavam. Ele não apenas queria dinheiro, queria eliminar qualquer obstáculo. E Sofia, inocente Sofia, estava em sua mira. Ricardo imediatamente aumentou a segurança. Contratou guarda-costas disfarçados, instalou câmeras adicionais. Sofia ficou confusa com as mudanças, mas obedeceu quando o pai pediu que fosse cuidadosa. Eles precisavam de mais provas. Provas que conectassem Bruno definitivamente ao envenenamento de Alberto. Marina sugeriu algo arriscado. Ela voltaria para casa, fingiria reconciliação com Bruno. Usaria um gravador oculto, tentaria fazê-lo confessar. Ricardo rejeitou imediatamente. Era perigoso demais. Mas Marina insistiu. Era a única forma. Após dias de debate, Ricardo cedeu, mas com condições. Marina seria monitorada constantemente, um rastreador GPS no relógio, microfone de alta qualidade escondido em seu colar, equipe de segurança a 2 minutos de distância. Ao menor sinal de perigo, invadiriam a casa. Marina concordou com tudo. Ela ligou para Bruno, voz trêmula, mas determinada. Disse que estava cansada, que queria voltar para casa, que eles podiam conversar sobre o futuro. Bruno soou triunfante ao telefone. Disse que a esperava naquele fim de semana. Marina desligou com mãos suadas. Ricardo segurou seu rosto, fez-a prometer que seria cuidadosa. Ela prometeu. No sábado, Marina voltou ao apartamento que fora seu lar. Tudo parecia igual, mas ela era completamente diferente. Bruno a recebeu com flores, vinho caro, jantar elaborado. Representava o marido encantador perfeitamente. Mas Marina via através da máscara agora. Via o monstro por baixo. Durante o jantar, ela fingiu beber vinho, mas apenas molhava os lábios. Bruno bebia bastante, ficando gradualmente mais relaxado. Marina começou a perguntar sobre o pai, sobre a doença dele. Bruno, embriagado e confiante demais, começou a falar. Disse que Alberto era teimoso, que se recusava a morrer rápido, que os suplementos deveriam ter funcionado mais cedo. O coração de Marina disparou, mas ela manteve a voz calma. Perguntou o que ele queria dizer. Bruno riu, a língua solta pelo álcool. Confessou que Carla, sua amiga farmacêutica, preparara substâncias especiais, substâncias que imitavam doenças naturais.
Disse que foi genial, que ninguém suspeitaria. E com Alberto morto, eles ficariam ricos. Marina lutou para não vomitar. Manteve a conversa fluindo, fazendo mais perguntas. Bruno se vangloriava agora, contando detalhes. Como planejara tudo por anos, como se casara com Marina apenas pelo dinheiro, como Carla era sua verdadeira parceira. Eles dividiriam a fortuna depois que ele se livrasse de Marina também. Eventualmente, talvez em um acidente convincente. Cada palavra era gravada no microfone oculto. Marina sabia que tinha o suficiente, mas precisava de mais. Perguntou sobre Ricardo, sobre as ameaças. Bruno, completamente embriagado agora, riu alto. Disse que Ricardo era um obstáculo. Que se o homem não cooperasse, usaria Sofia. Uma adolescente era fácil de manipular, fácil de comprometer. Ele tinha planos. Foi demais. Marina levantou-se abruptamente, dizendo que precisava de ar. Bruno tentou segurá-la, mas ela escapou para a varanda. Tocou discretamente o rastreador GPS, o sinal de emergência. Segundos depois, ouviu sirenes. A polícia invadiu o apartamento, Ricardo à frente, rosto duro de determinação. Bruno tentou correr, mas foi detido. Ele gritava sobre seus direitos, sobre advogados. Mas quando ouviram a gravação, suas palavras morreram. Estava ali cada confissão, cada detalhe horrível. Marina entregou o gravador ao policial com mãos trêmulas. Eles tinham tudo o que precisavam. Carla foi presa horas depois. Encontraram em seu apartamento evidências das substâncias usadas para envenenar Alberto. Laudos médicos foram requisitados. O corpo de Alberto seria exumado para análise. O caso contra Bruno era sólido. Marina testemunharia, Ricardo também. Justiça finalmente seria feita. Os meses seguintes foram um turbilhão. O julgamento de Bruno atraiu a atenção da mídia. A história de um predador que casara com herdeira para roubar sua fortuna e acabara cometendo um crime ainda pior chocou a sociedade. Marina teve que testemunhar, reviver cada momento doloroso. Mas ela o fez com coragem, com a força que descobrira durante aqueles meses, trabalhando na mansão. Bruno foi condenado por homicídio doloso e tentativa de diversos outros crimes. Carla também recebeu sentença longa. Durante o julgamento, mais vítimas apareceram. Mulheres que Bruno usara no passado. Uma delas quase morrera, salva apenas por intervenção médica de última hora. O homem era serial, predador nato. Marina sentiu náusea pensando em como estivera próxima da morte. Ricardo esteve ao seu lado durante todo o processo. Sentava-se na galeria do tribunal, presença silenciosa, mas reconfortante. Sofia também compareceu, segurando a mão de Marina nos momentos difíceis. A menina amadurecera muito, transformada pela experiência. Ela escrevera carta ao juiz, contando como Bruno a ameaçara, como Marina a salvara. A carta foi lida em voz alta, e não havia olho seco no tribunal. Com Bruno preso e o divórcio finalizado, Marina finalmente recebeu sua herança. Mas descobriu que não se importava tanto com o dinheiro quanto antes. Aqueles meses como empregada doméstica mudaram-na fundamentalmente. Ensinaram-lhe o valor do trabalho, da humildade, das conexões humanas reais. O dinheiro era apenas ferramenta, não identidade. Ela vendeu a casa que dividira com Bruno, incapaz de pisar naquele lugar novamente. Comprou um apartamento menor, mais acolhedor. Decorou-o ela mesma, escolhendo cada peça com cuidado. Não contratou empregados, preferindo cuidar de seu próprio espaço. Gostava da independência, do controle sobre sua vida. Ricardo ofereceu-lhe sociedade na empresa. Disse que Alberto sempre quis que eles trabalhassem juntos, que era hora de realizar aquele sonho. Marina hesitou inicialmente, mas eventualmente aceitou. Começou devagar, aprendendo o negócio da base. Descobriu que tinha talento para design e desenvolvimento. Gostava de criar espaços que melhorassem vidas de pessoas. A relação entre Ricardo e Marina evoluiu naturalmente para algo paternal. Ele a aconselhava, protegia, mas também a desafiava. Via nela potencial que ela mesma não reconhecia. E Marina florescia sob aquela orientação. Pela primeira vez, tinha figura paterna presente, engajada.
algo que seu próprio pai, apesar de amá-la, nunca conseguira ser completamente. Sofia e Marina tornaram-se inseparáveis. A adolescente chamava Marina de irmã mais velha. Elas faziam compras juntas, assistiam filmes, conversavam sobre tudo. Sofia confiava em Marina com segredos que nunca compartilharia com o pai. E Marina descobria alegria em ser mentora, em ajudar aquela menina a navegar os desafios da adolescência. Um dia, Sofia perguntou timidamente se Marina consideraria se mudar para a mansão permanentemente, não como empregada, mas como parte da família. Ricardo, presente na conversa, acenou encorajadoramente. Disse que a casa era grande demais, que sentia falta de ter Marina por perto, que seria honra tê-la ali. Marina sentiu lágrimas surgirem. A mansão que entrara como empregada humilhada tornara-se lar. As pessoas que conhecera como estranhos tornaram-se família. Ela aceitou e Sofia gritou de alegria pulando em seus braços. Ricardo sorriu, aquele sorriso raro e precioso que iluminava seu rosto triste. Ela se mudou semana depois. Mas agora tinha suíte própria no segundo andar, próxima aos aposentos de Ricardo e Sofia. Laura e Helena ficaram emocionadas, preparando tudo com cuidado. A casa inteira sentiu a mudança. Havia mais risos, mais luz, mais vida. A presença de Marina quebrava a melancolia que pesava sobre aqueles corredores desde a morte da esposa de Ricardo. Nas noites, sentavam-se os três na biblioteca. Ricardo contava histórias de Alberto, dos dias em que eram jovens e idealistas. Marina compartilhava memórias de sua infância, as poucas que tinha do pai antes dele se transformar em workaholic obsessivo. Sofia escutava tudo, absorvendo a história que a conectava a todos eles. Marina percebeu que seu pai lhe dera presente final. Não apenas a protegera de Bruno, mas a conectara com família que ela não sabia que tinha. Ricardo era o tio que nunca conhecera. Sofia, a irmã que nunca tivera. E aquela casa, com sua beleza silenciosa e suas memórias guardadas, era onde ela pertencia. Finalmente, depois de tantos anos perdida, Marina encontrara seu lugar. Os projetos arquitetônicos que Marina desenvolveu com Ricardo começaram a ganhar reconhecimento. Eles focavam em habitação popular de qualidade, provando que era possível construir belos espaços acessíveis. Era a forma de Ricardo redimir erros do passado. E Marina abraçava aquela missão com paixão. Cada projeto bem-sucedido era homenagem ao pai, mostrando que seu legado podia ser mais que dinheiro. Uma tarde, enquanto revisavam plantas para novo empreendimento, Ricardo comentou casualmente sobre evento beneficente. Era a gala anual que sua falecida esposa organizava, beneficiando instituições de caridade. Ele continuara a tradição, mas faltava algo. Faltava toque pessoal dela. Sofia sugeriu que Marina ajudasse. A ideia pareceu natural. Marina mergulhou no planejamento. Contactou fornecedores, organizou leilões, coordenou voluntários. Descobriu que tinha talento para aquilo, para conectar pessoas e causas. O evento foi sucesso retumbante, arrecadando quantia recorde. Mas mais importante, Marina sentiu propósito. Usar recursos para ajudar outros era mais satisfatório que qualquer compra luxuosa já fizera. Foi durante aquele evento que ela conheceu Rafael. Ele era médico, trabalhava em clínica gratuita que recebia doações da fundação de Ricardo. Alto, olhos gentis, sorriso sincero. Ele agradeceu a Marina pela organização, comentou sobre a diferença que aquele dinheiro faria. Eles conversaram longamente sobre o trabalho dele, sobre desafios de fornecer saúde de qualidade para a população carente. Algo clicou entre eles. Marina sentiu pela primeira vez desde Bruno interesse genuíno por alguém, mas também medo. Medo de errar novamente, de não ver sinais de perigo. Rafael percebeu sua hesitação. Com paciência impressionante, ofereceu apenas amizade. Disse que estava disponível se ela quisesse conversar sobre projetos, sobre colaborações entre a fundação e a clínica. Nada de pressão. Lentamente, cautelosamente, Marina permitiu-se conhecê-lo.
Encontravam-se para cafés discutindo o trabalho inicialmente, mas conversas expandiam naturalmente para outros assuntos. Livros, filmes, filosofias de vida. Rafael era diferente de todos os homens que Marina conhecera. Simples, autêntico, mais interessado em fazer diferença que em acumular riqueza. Sofia adorou Rafael desde o início. Ela o interrogou sem piedade na primeira visita à mansão, testando suas intenções. Rafael respondeu cada pergunta com honestidade, até admitindo o nervosismo de conhecer família de Marina. Aquela vulnerabilidade conquistou a adolescente. Ela declarou aprovação, dando a Marina piscada conspiratória. Ricardo foi mais reservado, mas eventualmente também se aqueceu. Uma noite chamou Marina ao escritório. Disse que investigara Rafael discretamente. Esperava que ela não ficasse ofendida. Mas após Bruno, precisava ter certeza. Rafael era exatamente quem parecia ser. Médico dedicado, histórico limpo, família humilde, mas amorosa. Ricardo deu sua bênção se Marina quisesse prosseguir. Meses passaram. O relacionamento entre Marina e Rafael cresceu organicamente. Ele a fez rir genuinamente, algo que ela pensara ter perdido. Ela o apresentou ao mundo de possibilidades, mostrando como recursos podiam amplificar o bem que ele já fazia. Juntos, planejaram clínica ampliada, com equipamento moderno, mas mantendo atendimento gratuito. 1 ano após conhecerem-se, Rafael pediu Marina em casamento. Não foi pedido extravagante. Apenas eles dois caminhando no jardim da mansão ao pôr do sol. Ele ajoelhou-se ali mesmo entre as rosas e disse que a amava, não por seu dinheiro ou conexões, mas por quem ela era. Pela bondade que via nela, pela força que ela demonstrara. Marina chorou, mas eram lágrimas de alegria. Disse sim. O casamento foi simples, mas lindo, realizado no jardim da mansão, com poucos convidados. Ricardo conduziu Marina ao altar, lágrimas escorrendo livremente. Sofia foi da minha, radiante em vestido escolhido especialmente para a ocasião. Laura e Helena choraram nos bancos da frente. Era celebração de amor genuíno, tão diferente da farsa que fora seu primeiro casamento. Durante votos, Marina olhou para Rafael e viu futuro. Viu parceria verdadeira, respeito mútuo, amor construído em fundação sólida. Não havia ilusões, não havia máscaras. Apenas 2 pessoas imperfeitas escolhendo caminhar juntas. E quando se beijaram sob arco de flores, Marina sentiu que finalmente, verdadeiramente estava em casa. A festa de recepção foi alegre, mas íntima. Amigos verdadeiros, família escolhida. Rafael apresentou seus pais, casal humilde, mas cheio de amor. Eles abraçaram Marina como filha, sem se importar com sua riqueza. Viam apenas menina que fazia filho deles feliz. E Marina, órfã há tanto tempo, ganhou nova família. Ao final da noite, sentados sob estrelas, Ricardo brindou aos noivos. Disse que Alberto estaria orgulhoso, que seu plano final não apenas salvara Marina, mas permitir a ela florescer. Ela encontrara família, propósito, amor verdadeiro. E no processo, todos eles curaram. Marina perdoara o pai por seus erros. Ricardo perdoara o amigo. Todos seguiam em frente, mais fortes juntos. Marina e Rafael mudaram-se para a casa própria, mas permaneceram próximos à mansão. Visitavam frequentemente, jantares em família tornando-se tradição semanal. Sofia passava fins de semana com eles, adorando ser tia quando Marina e Rafael adotaram o primeiro filho, um menino de 5 anos chamado Theo. Theo viera de orfanato que a fundação apoiava. Criança traumatizada, tendo perdido pais em tragédia. Marina viu-se naquele menino, reconheceu a dor em seus olhos. Rafael também se conectou instantaneamente. A adoção foi decisão unânime, processo facilitado por trabalho de caridade que faziam. Integrar Theo à família foi desafio. A criança tinha pesadelos, acessos de medo, mas Marina lembrava-se de como Ricardo, Sofia e até Laura e Helena a acolheram quando estava quebrada. Aplicou mesma paciência, mesmo amor incondicional. Lentamente, Theo começou a se abrir, a sorrir, a confiar. Sofia foi fundamental na recuperação de Theo. Agora jovem adulta cursando psicologia,
Ela usava conhecimento para ajudar o menino. Brincava com ele, contava histórias, mostrava que família não precisava ser perfeita para ser real. Theo adorava sua tia Sophie, seguia-a por toda parte quando ela visitava. Ricardo também desenvolveu vínculo especial com Theo. O menino lembrava-lhe de si mesmo, de como Alberto fora importante em sua juventude. Ricardo tornava-se figura avô que Theo nunca tivera. Levava-o para passeios, ensinava sobre construção e design. Contava histórias do passado. Era cura para ambos. Um dia, Theo perguntou sobre seu avô biológico, o pai que Marina perdera. Ela hesitou, mas decidiu pela honestidade. Contou sobre Alberto, sobre erros que cometera, mas também sobre arrependimento. Sobre como o plano final dele salvara Marina e permitira todas as coisas boas que vieram depois. Theo escutou seriamente, processando. A criança então perguntou se avô Alberto teria gostado dele. Marina sentiu lágrimas surgirem. Disse que sim, que Alberto teria amado Theo, teria feito qualquer coisa para protegê-lo, assim como fizera por ela. Theo abraçou Marina, pequenos braços fortes ao redor dela. Disse que então avô Alberto era herói, que salvara Marina para que ela pudesse salvá-lo também. Aquela perspectiva infantil tocou profundamente Marina. Era verdade. Ciclo de salvação e amor. Seu pai salvara-a de Bruno. Ela salvara-se ao aceitar trabalhar na mansão. Encontrara família em Ricardo e Sofia, e agora salvava Theo oferecendo lar seguro. Cada ato de amor multiplicava-se, criando ondas de bem. A empresa crescia sob liderança conjunta de Marina e Ricardo. Focavam em projetos sustentáveis, habitação acessível, desenvolvimento comunitário. Ganharam prêmios por inovação e responsabilidade social. Mas mais importante, mudavam vidas. Famílias ganhavam casas dignas, comunidades se transformavam. Era legado do qual ambos se orgulhavam. Marina também expandiu o trabalho beneficente. A fundação agora apoiava múltiplas causas, orfanatos, clínicas gratuitas, programas educacionais. Rafael liderava a ala médica, garantindo que clínicas tivessem recursos necessários. Sofia, após formar-se, juntou-se focando em saúde mental para crianças traumatizadas. Era a operação familiar. Laura aposentou-se eventualmente, mas permaneceu próxima. Visitava regularmente, sempre trazendo doces caseiros para Theo. Helena continuou na mansão, mas agora mais como governanta sênior e conselheira de confiança de Ricardo. Elas testemunharam transformação de Marina, de herdeira perdida a mulher realizada. Orgulhavam-se imensamente. No aniversário de 5 anos da morte de Alberto, Marina organizou pequena cerimônia, apenas família próxima. Visitaram um túmulo, deixaram flores. Marina finalmente conseguia falar sobre pai sem dor aguda. Sentia gratidão agora, por tudo que ele fizera, até mesmo pelos erros. Porque aqueles erros ensinaram lições valiosas. Ricardo colocou mão no ombro de Marina, presença solidária. Disse que Alberto estaria orgulhoso da mulher que ela se tornara, da família que construíra, do bem que espalhava pelo mundo. Marina olhou ao redor, para Rafael segurando Theo, Sofia com o braço entrelaçado no dela, Helena e Laura observando com sorrisos maternais. Era família imperfeita, mas real. Naquela noite em casa, Marina escreveu carta para pai. Sabia que ele nunca leria, mas precisava expressar sentimentos. Agradeceu por sacrifícios, por amor final que a salvara. Perdoou erros passados. Prometeu honrar memória dele vivendo bem, amando completamente, ajudando outros como ele tentara ajudá-la. Dobrou carta, guardou em caixa especial junto com foto antiga dele e Ricardo. Anos passaram. Theo cresceu forte e confiante, cicatrizes emocionais transformadas em empatia profunda. Ele decidiu seguir medicina como Rafael, querendo ajudar outros. Marina e Rafael não podiam estar mais orgulhosos. A família cresceu quando adotaram segunda criança, menina chamada Luna, igualmente traumatizada, mas igualmente resiliente. Sofia casou-se com um colega psicólogo, homem gentil que lembrava muito Rafael. O casamento foi na mesma mansão, sob mesmas flores onde Marina casara. Ricardo chorou novamente.
desta vez entregando sua própria filha. Era momento agridoce, mas lindo. Sofia radiava felicidade genuína. Ricardo começou a desacelerar profissionalmente, passando mais controle da empresa para Marina. Ela estava pronta, provara-se capaz. Sob liderança dela, a empresa expandiu internacionalmente, levando o modelo de desenvolvimento sustentável para outros países, mas nunca perderam foco em missão social. Lucro era meio, não fim. Um dia, Marina recebeu ligação inesperada. Era advogado, informando sobre morte de Bruno na prisão. Causa natural, ataque cardíaco. Marina sentiu... nada. Nem alívio, nem satisfação, nem tristeza. Bruno era capítulo fechado de vida que ela superara completamente. Ela agradeceu a informação e desligou. Nunca mais pensou nele. Carla também cumpria a sentença, mas buscara a redenção. Participava de programas de reabilitação, trabalhava na enfermaria da prisão ajudando outros. Enviou carta a Marina pedindo perdão. Marina leu, considerou e eventualmente respondeu. Não ofereceu perdão completo, mas reconheceu esforços de mudança. Às vezes pensava, redenção era possível, assim como fora para seu pai. A fundação expandiu para incluir programa de reabilitação de ex-presidiários. Marina lembrava que pessoas podiam mudar, que erros não definiam completamente alguém. O programa ajudava ex-detentos a reintegrar sociedade, oferecendo treinamento e oportunidades. Muitos tornavam-se membros produtivos de comunidade. Era trabalho do qual Marina se orgulhava especialmente. Theo graduou-se como médico aos 25 anos. Rafael estava na primeira fila da cerimônia, lágrimas de orgulho. Theo discursou como orador da turma, creditando família por seu sucesso. Mencionou especificamente Marina, mulher que o resgatara quando era criança perdida. A plateia aplaudiu de pé. Marina chorava abertamente, coração transbordando. Luna seguiu caminho diferente, tornando-se arquiteta. Trabalhava com Marina na empresa, trazendo perspectivas frescas para projetos. Juntas desenharam um complexo habitacional revolucionário que ganhou prêmios internacionais. Era parceria linda, mãe e filha criando juntas. Ricardo, já na casa dos 70, decidiu escrever memórias. Contou a história completa dele e Alberto, erros e redenção. O livro foi best-seller, inspirando muitos sobre poder de perdão e segundas chances. Rendimentos foram todos doados para a fundação. Ricardo não precisava do dinheiro, apenas queria que verdade fosse conhecida. No lançamento do livro, Marina discursou. Falou sobre pai imperfeito que amou da única forma que sabia. Sobre Ricardo, tio padrinho que se tornou segunda figura paterna. Sobre família escolhida sendo tão válida quanto família de sangue. Sobre ciclos de dor podendo ser quebrados e transformados em ciclos de cura. A audiência estava hipnotizada. Sofia, agora mãe de gêmeos, trouxe crianças para conhecer vovô Ricardo e tia Marina regularmente. Os gêmeos brincavam com Luna no jardim da mansão, risos ecoando pelos mesmos caminhos, onde Marina chorara anos atrás. Era simetria perfeita, dor transformada em alegria. Uma tarde de outono, similar àquela quando Marina recebera testamento do pai, ela se encontrou na biblioteca da mansão. Ricardo estava ali, mais velho, mas ainda imponente em sua dignidade. Eles olharam juntos para a foto antiga, dois jovens idealistas abraçados na frente de prédio inacabado. Ricardo comentou que Alberto e ele tinham sonhado com construir mais que prédios. Queriam construir comunidades, dar às pessoas vidas melhores. Perderam caminho por tempo, mas eventualmente retornaram à visão original. E Marina, disse ele, completara aquele sonho. Ela realizara o que ambos sempre quiseram, mas nunca conseguiram sozinhos. Marina abraçou Ricardo, este homem que salvara-a sem ela saber. Disse que tudo o que conseguira foi por causa dele, por aceitar pedido final de Alberto e dar-lhe lar quando estava perdida. Ricardo balançou cabeça. Não, disse, foi ela. Foi Marina quem escolheu aceitar condição do testamento. Quem trabalhou humildemente,
quem abriu o coração, quem transformou dor em propósito. Ele apenas ofereceu espaço. Ela fez todo o resto. Sentaram-se juntos, enquanto o sol se punha, lançando luz dourada pela janela. Marina pensou em jornada incrível. De herdeira mimada a empregada humilde, de esposa enganada a mulher empoderada, de órfã perdida a matriarca de família amorosa. Cada passo necessário, cada dor com propósito. E percebeu que testamento de seu pai não fora punição. Fora presente final. Presente de clareza, verdade e possibilidade de vida autêntica. Alberto sabia que ela precisava ser quebrada para ser reconstruída mais forte. Precisava perder tudo para descobrir o que realmente importava. E funcionou. Marina olhou ao redor da biblioteca, repleta de memórias. Esta sala testemunhara confissões, revelações, lágrimas e risos. Aqui ela descobrira verdade sobre pai. Aqui conhecera a família que não sabia que tinha. Aqui sua vida mudara fundamentalmente. E sentindo paz profunda, Marina finalmente entendeu. A verdadeira herança que seu pai deixara não foi dinheiro. Foi oportunidade. Oportunidade de encontrar-se, de amar verdadeiramente, de fazer diferença. E essa herança, Marina percebeu sorrindo, era mais valiosa que qualquer fortuna monetária poderia ser. Hoje, 20 anos após receber aquele testamento impossível, Marina lidera império empresarial focado em bem social. Mas se você perguntar sobre seu maior orgulho, ela falará de família, de Theo salvando vidas como médico, de Luna criando espaços que transformam comunidades, de Sofia ajudando crianças traumatizadas, de Rafael ainda atendendo pacientes gratuitamente. De Ricardo, agora avô da família inteira, cercado de amor nos anos dourados. A mansão que entrou como empregada tornou-se verdadeiro lar. Nas tardes de domingo, toda a família se reúne para almoço. 3 gerações rindo, discutindo, amando. E quando Marina observa aquelas cenas, agradece silenciosamente ao pai. Alberto Campos não foi homem perfeito. Cometeu erros terríveis. Mas no final, quando importou, amou sua filha mais que tudo. Amou-a o suficiente para sacrificar orgulho, admitir erros e criar plano que a salvaria. Mesmo sabendo que ela o odiaria inicialmente por isso. Aquela condição impossível, trabalhar como empregada na casa do rival, foi ato final de amor paternal. Proteção, redenção e renascimento embrulhados em humildade forçada. E funcionou de formas que nem Alberto poderia ter imaginado completamente. Se você gostou desta história de redenção, família e amor verdadeiro, deixe seu joinha. Compartilhe nos comentários. Você teria aceitado condição similar em testamento? E de qual cidade e país você está nos acompanhando? Adoramos ler seus comentários. Até a próxima história aqui no Recanto das Histórias, onde toda narrativa traz lições sobre o que realmente importa na vida. Um grande abraço.